Oi, 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 amores, tudo bem com vocês? Mais uma Mamãe Investiga aqui pra vocês. E hoje, agora à noite, eu vim. Ai, tô até respirando fundo. Tô respirar mais uma vez fundo, respirar super fundo, pra falar com vocês a respeito de um assunto importante e bem difícil, ou de assuntos importantes e difíceis pra mim. Então, vamos lá, eu vou conversar com vocês a respeito dos momentos complexos e dos momentos difíceis e das lutas que a gente tem com os nossos filhos, independente deles serem autistas ou serem neurotípicos. Criança sempre pode vir, né? Criança sempre é uma caixinha de surpresas, né? E as pessoas, nós somos caixinhas de surpresa, a vida, né? Nos prega muitas peças e eu vim falar sobre isso com vocês. Vim falar a respeito de que nem tudo é muito fácil, apesar do que às vezes pode parecer nos vídeos, apesar de que às vezes pode parecer sim, porque eu acabo postando mais as vitórias, mais as coisas boas do que as ruins. Então, roda a vinheta para que vocês venham a entender esse assunto, tá bom? Bom, gente, então eu vim aqui falar um pouquinho sobre as dificuldades alimentares do Bernardo. Também vou falar a respeito do sono dele. E eu estou pontuando essas situações, né? Falando com vocês que, por exemplo, ontem Bernardo não almoçou, não jantou. Hoje Bernardo não almoçou, não jantou. Mas comeu outras coisas, se alimentou de outras formas, inclusive com o mamar. Mas assim, eu vim aqui compartilhar com vocês porque talvez vocês pensem assim, ah, a Daniele sempre posta, né? Ele desenvolvendo no Instagram, aqui no YouTube, em vários outros canais, né? No Facebook. Sempre posta a Bernardo desenvolvendo, desenvolvendo, tendo êxitos. Ela não tem lutas, ela não tem dificuldade. Nossa, só eu que tenho? Será? Então, às vezes, algumas pessoas podem se perguntar, né? Acerca desse assunto. Inclusive, eu estava conversando com a minha amiga Fabi, que também compartilha muito, sim, assiste muito aos vídeos aqui do canal. Um beijo para você, Fabi. E eu tomei um tempão para fazer esse vídeo para ela também, porque eu sei que vocês pensam e ela nunca pensou que eu não tivesse luta, né? Ela sempre sabe que eu tenho luta, porque eu sempre conto para ela algumas coisas assim das minhas lutas diárias. A gente se fala bastante pelo WhatsApp. Mas, Fabi, eu tinha falado para ela que eu iria gravar um vídeo especificamente falando sobre as dificuldades que eu passo com o Bernardo, sobre as lutas, sobre o que eu tenho feito para superar, o que eu posso fazer para lidar com essas lutas. Então, assim, né, eu tô aqui falando com vocês sobre que o Bernardo não jantou, não almoçou, há 2 dias está sem comer, comida de panela. E o Bernardo comia muito bem, abria um bocão para tudo, sabe? E isso nos deixa aflita, né? Qualquer mãe fica aflita com uma situação dessas. Ele tem, né? Ele é acompanhado por uma gastropediatra muito competente. E essa gastropediatra conversou comigo me explicando que não é só, né, uma coisa exclusiva do Bernardo, né? Daniele, fica calma. Não é só o seu filho que tem seletividade alimentar, dificuldades na alimentação. Há outras crianças que também passam por isso. E isso é um processo natural e principalmente acontece muito nessa faixa etária de 2, 3 anos de idade. Então, ela disse que, claro, né, não dá pra gente ficar aceitando ele não se alimentar com nada, mas que a gente vai, né, enfim, tentando, buscando aí alternativas para fazer o Bernardo comer. E eu tô nessa luta aí, igual muitos de vocês, muitas de vocês devem estar aí do outro lado. Então não se sintam sós. Hoje eu fiquei super triste, arrasada, chorei, entendeu? Porque eu sou ser humano, a gente passa por dificuldades aqui em casa também. E uma outra área, né, de dificuldade na vida do Bernardo é a área do sono. E eu venho lutando com essa área do sono há muito tempo. Eu ia falar detalhes nesse vídeo aqui, mas eu não vou falar não. Eu vou falar num outro vídeo se vocês quiserem, pedirem, enfim.
né? Como que eu fiz, o que eu faço, como que funciona a situação do sono. Então, se vocês pedirem, escreverem aqui embaixo, nos comentários, tá legal? Aí eu faço um vídeo completo sobre isso, porque eu acho que vai acabar ficando muito longo esse vídeo aqui. Então, não quero fazer vídeo longo hoje. Tá legal? Não quero postar vídeo longo lá no canal também. Então, se vocês quiserem que eu faça um, ó o grito do Bernardo. O Bernardo tá gritando muito também. Então tá, até lembrei de mais uma coisa. Eu tô lutando muito com os gritos do Bernardo. O Bernardo não gritava muito. Ele gritava de vez em quando, eu posso falar um pouco sobre isso também. Mas eu percebi que o grito dele, há um tempo atrás, era para imitar um latido de um cachorro da minha cunhada. Então, assim, nada demais. Ele gritava pontualmente, parava. Mas ultimamente ele tá gritando demais. Tá gritando assim, muito e de diversas formas. Algumas vezes eu sei que é para imitar o barulho da polícia, do bombeiro, que ele gosta de ouvir. O Bernardo gosta de sons, ele é muito diferente de outras crianças. Mas algumas vezes não vejo tanta função nesse grito, sabe? Não tem muito algo que eu possa pensar assim, poxa, ele tá gritando porque ele quer imitar o som de alguma coisa. Mas enfim, ele grita muito, tá gritando demais ultimamente. Então é uma outra coisa que eu tenho que aprender a lidar, saber lidar e saber com os terapeutas do Bernardo, com o psicólogo, com a psicóloga dele, o que que eu posso fazer para tentar, sei lá, ir fazendo esse comportamento desaparecer aos pouquinhos, né? Também tem um outro comportamento do Bernardo que foi super difícil eu superar, eu superei, que foi o comportamento de. Ele nunca mordeu muito, meu filho. Nunca mordeu ninguém, nunca mordeu nada, ninguém na escola. Nunca foi de morder. Só que há um tempinho atrás, aqui em casa, ele ficou mais ou menos um mês mordendo. E mordendo mais a minha barriga e o pai também, né? A minha barriga, ou sei lá, às vezes até algum outro lugar do meu corpo, mas a maioria das vezes era a barriguinha. E assim, era bem fraquinho, sabe? E o pai, ele mordia também, não me lembro se era na barriga. E ele tava mordendo só nós dois, somente nós dois. E era pouquinho, era só, não era bem morder, ele beliscava com os dentes, sabe? Mas era ruim, né? E teve um dia que ele acabou mordendo o meu dedo porque eu esqueci, né, que se eu colocar o dedo lá na hora da escovação para olhar alguma coisa no dente dele, tirar alguma coisa do dente dele, se eu for colocar a minha mão para ver como é que tá a boquinha, se tá tudo bem, se eu for colocar o dedo lá dentro, ele não percebe que meu dedo vai doer e ele morde, assim como ele morde a escova de dentes, entendeu? Então, assim, são situações difíceis que a gente passa, que às vezes até mães de crianças neurotípicas passam também com seus filhos algumas dessas situações. Mas com autista é uma coisa um pouco mais forte, um pouco mais difícil. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu vou fazer outros vídeos se vocês quiserem a respeito de como eu superei as mordidas, a respeito de como eu tenho superado as questões do sono do Bernardo, tá legal? Eu só queria deixar aqui para vocês mesmo essa ideia de que não é só, né? Não são só vocês, não é só a sua vida aí do outro lado que tá difícil, com seu filho autista, a minha também, às vezes é difícil, tá legal? E que para superar tudo isso, eu acho, né? Eu acredito que eu, por exemplo, que creio em Deus e busco e tenho, né, uma intimidade com Deus, assim, gosto de conversar com Deus. Eu oro, eu busco em oração. Mas também gosto de ter profissionais quando eu posso, quando eu tenho tempo, quando eu tenho condições financeiras de pagar. Gosto de ter profissionais, eu acho super importante, tá, gente? A gente procurar a mãe e o pai, eles têm que se cuidar com psicólogo, psiquiatra. Nós que somos mães e pais de autistas precisamos sim. E até mães e pais de neurotípicos quando não estão bem. Então, gente, ó, fiquem ligados, procurem ajuda, tá bom? E é esse meu recadinho de hoje. Queria falar assim sobre um momento difícil, um momento triste. Eu vim gravar num dia que eu não tô muito bem, que eu tô um pouco triste. Mas eu vim gravar pra vocês, para que vocês saibam que não é tudo super divertido, tudo maravilhoso, que não tenho somente vitórias, eu tenho os processos aí,
né, até chegar às vitórias, né? Eu já cheguei à vitória do Bernardo não morder mais, graças a Deus, e eu quero compartilhar com vocês. Então, se vocês quiserem saber, quiserem que eu faça um vídeo especificamente sobre algum assunto desses, é só falar aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até o próximo Mamãe Investiga!